Filipenses 4:6. Quem encontrou, diga amém. Diz a palavra de Deus: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio de oração e súplica com ações de graças. A palavra do Senhor, ao lermos ela já adverte que a ansiedade, ela é uma preocupação exagerada que o ser humano tem por causa de algo. E tanto Jesus como os apóstolos que falaram sobre ansiedade, sempre vem com essa expressão: não andeis, não andeis. Isto quer dizer que a ansiedade, ela pode ser controlada. Qualquer pessoa pode controlar a sua própria ansiedade. O descontrole dessa ansiedade é que leva a pessoa a ficar enferma. Quando ela não consegue controlar a sua própria ansiedade, ela fica enferma. E nesta noite eu quero abordar exatamente esse assunto: ansiedade, diagnosticar a ansiedade e repreender toda e qualquer ansiedade que esteja perturbando a sua vida, em nome do Senhor Jesus. A ansiedade é considerada a maior doença do século. É vista por alguns estudiosos como a mãe das neuroses. É uma doença que afeta a mente da pessoa. Ela causa várias neuroses. Uma pessoa ansiosa, ela não é tratada com um médico clínico. Ela vai ter que procurar um psiquiatra para que possa realmente, através de alguns medicamentos, controlar a ansiedade. Porque a ansiedade, ela faz parte da vida do ser humano. E é normal, a ansiedade normal. Agora, a ansiedade descontrolada, ela não é normal. Eu convido você a ir para um texto das Sagradas Escrituras, agora proferido por Jesus Cristo. Convido você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 6. Marcos 6. E vamos ouvir o que foi que Jesus falou sobre a ansiedade. O capítulo é o 6, o evangelho é o de Marcos. E o versículo é a partir do 25.
Eu acho que eu errei o livro aí, não? É Mateus. Desculpem, é Mateus. Vamos ver o que Jesus falou sobre a ansiedade em Mateus capítulo 6, versículo 25. É a partir do 25. Porque vos digo, Jesus disse, eu vos digo, não fiqueis ansiosos quanto à vossa vida, com o que comereis, ou com o que bebereis, nem quanto ao vosso corpo, com o que vestireis. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, mas vosso Pai Celestial as alimenta. Acaso não tendes muito mais valor do que elas? Qual de vós, por mais ansioso que seja, pode acrescentar sequer uma hora a duração à sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao que vestir? Olhai para os lírios do campo, eles crescem, não trabalham, nem tecem, mas eu vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se Deus veste assim a planta do campo, que hoje existe e amanhã é jogada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Porquanto não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou o que vestiremos? Pois os gentios é que procuram essas coisas, e de fato o vosso Pai Celeste sabe que preciseis de tudo isso, mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu problema. Muitas pessoas, elas sofrem por antecipação. Elas já estão preocupadas com o amanhã. E Jesus disse que não fiqueis ansioso, preocupado com o amanhã. É claro que devemos até mesmo fazer os nossos planos, nossos projetos para o amanhã. Mas a resposta de todos eles, quem dará é o Senhor. Então é necessário, amado, que cada um de nós não viva ansioso. O apóstolo Tiago, ele disse que as nossas preocupações, que as nossas ansiedades, elas sejam apresentadas a Deus, diante de Deus, através das nossas orações, através das nossas súplicas e através com as nossas ações
de graças. Temos que entender que nem todo problema é o fim da vida. Temos que entender que nem todo problema vai nos levar a uma situação de morte. Temos que entender, amado, que existem situações que elas servem até mesmo para ajustar a nossa vida. Aquilo que você não conseguiu hoje, você poderá conseguir amanhã ou poderá não conseguir. Então fique quieto, se tranquilize, viva cada dia, um dia por vez, e glorifique ao Senhor por tudo quanto você tem. A maioria das pessoas, elas vivem ansiosas porque elas estão insatisfeitas com aquilo que têm e às vezes ambicionam por mais. E falando de dinheiro, a ganância leva a pessoa a ficar ansiosa para produzir e ter mais dinheiro. Por mais dinheiro que chegamos a ter, por mais dinheiro que tenhamos na nossa conta bancária, um dia vamos deixá-lo todo aqui, porque o dinheiro só tem valor aqui. E o real, ele só tem valor no Brasil. Quando chega em outra nação, você precisa comprar dólar, por exemplo, vai ter que desembolsar mais de R$6 por $1. Você vai comprar o euro, você vai ter que desembolsar quase R$7 por €1. Se o real tem valor, ele só tem valor aqui. Então, para que viver tão ansioso e tão cheio de ganância por causa do dinheiro? Podemos ver nas palavras de Jesus que é inútil viver ansioso. Diga comigo, é inútil viver ansioso. Para que tanta preocupação? Para que estar tão preocupado com o que vai comer, como disse Jesus? Com o que vai vestir, como disse Jesus? Jesus fez uma pergunta que todos sabem responder. Jesus perguntou: diante de Deus, quem é que tem mais valor? O homem ou a comida? Quem é que tem mais valor? O homem ou a comida? Claro que é o homem. A comida só existe porque existe o homem. A comida existe para servir ao homem e não para o homem servir a comida. Mas as pessoas já naquela época não tinham entendimento. Então elas ficavam preocupadas, ansiosas com o que haveria de comer. É tão provado que quando Jesus chegava na casa de alguém, a primeira coisa que eles se preocupavam era em fazer um banquete, em dar um banquete para Jesus. E nós vemos um fato bíblico, onde Jesus chama a atenção de Marta, irmã de Maria. As duas eram irmãs de Lázaro. E Jesus disse: Marta, Marta, vejo que você está ansiosa com muitas coisas. Quando Marta chegou, disse para Jesus: Senhor, manda a minha irmã Maria me ajudar. Claro que Marta queria fazer e dar o melhor para Jesus. Mas Jesus realmente
disse que não era a melhor coisa que ela estava fazendo. A melhor coisa para Jesus, quem estava fazendo era Maria. Que Maria se tranquilizou, parou a sua vida naquele momento, fugiu de todas as coisas externas da vida, para estar aos pés de Jesus, ouvindo, se alimentando da palavra que o Mestre dava na casa de Lázaro naquele dia. Maria parou tudo para ouvir. Amado, você tem parado tudo para dar atenção à voz de Deus? Ou você anda tão ansioso que vir ao culto é coisa se der? Não é prioridade, é se der. Não, porque eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que estar ali, eu tenho que estar acolá. Para onde vai com tanta pressa? Para onde vai com tanta pressa? Jesus disse que, em primeiro lugar, a prioridade da vida do ser humano deve ser o reino de Deus. Se ele quer viver uma vida emocional saudável, a prioridade de vida do ser humano tem que ser, não é se der, mas tem que ser o reino de Deus. Devemos parar para ouvir a voz do Senhor. Devemos parar diante de qualquer situação. Existem casos que é emergencial. Podemos até enumerar, como por exemplo, de repente um acidente, ter que levar uma pessoa no hospital e aconteceu exatamente na hora que deveria vir para o culto. Isso foi um acontecimento, não é a vida. A vida do ser humano tem que priorizar, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus disse: as demais coisas serão acrescentadas. Quando? Quando, em primeiro lugar, colocarmos o reino de Deus e a justiça dele. É inútil, amado, viver preocupado. Você só vai ter um desajuste emocional. A Bíblia diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu serei exaltado no mundo, serei exaltado na terra. Então Deus é Deus, não deixou de ser Deus. E Deus sempre esteve e estará com aquele que invoca o seu nome, com aquele que tem compromisso com a sua palavra, com aquele que prioriza ele e a sua obra. Estar na presença de Deus não deve ser um desencargo de consciência. Estar na presença de Deus não deve ser: eu vou ao culto hoje porque já faz algum tempo que eu não estou indo. Não. Mas ir ao culto deve ser para nós algo como realmente algo extraordinário, algo espetacular, algo que nos dá prazer. Davi disse: eu me alegro todas as vezes que me chamam para ir até a casa do Senhor. Era mais de 100 quilômetros de onde Davi estava até Jerusalém, aonde era considerado o lugar do grande rei, do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o nosso Pai eterno. E Davi fez realmente uma canção dizendo que era muito melhor passar um dia na presença de Deus do que 1000 dias fora dela. E existem pessoas que estão tão ansiosas que elas realmente não têm tempo para Deus. E isso é que é prejudicial. É inútil viver ansioso. Por quê? Porque a ansiedade é prejudicial. A ansiedade é ocupar-se com uma situação antes dela acontecer.
Como eu disse, tem pessoas que sofrem por antecipação. Sofrem por antecipação. Elas antecipam o seu sofrimento. Mas, meu Deus, o que é que vai acontecer? Meu Deus, se eu for na rua, eu vou pegar coronavírus. Meu Deus, se eu pegar a fila do banco, eu vou passar mal. Para com isso. O diabo se aproveita disso. Domina tudo isso que vem à tua mente para te deixar você agitado, para deixar você descontrolado emocionalmente. Não se deve sofrer por antecipação. Aliás, temos que entender que Jesus tomou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades, para que não vivamos em sofrimento. Para que vivamos uma vida pela qual o nome dele seja ricamente glorificado. Preste atenção nisso. Por incrível que pareça, na linguagem de Jesus Cristo, ansiedade é um sinal de incredulidade. É um sinal de incredulidade. Você pode repetir comigo? Diga comigo, ansiedade é um sinal de incredulidade. Jesus faz duas perguntas e manda aos seres humanos que estão ali com ele, chamado de discípulos e seguidores, a entender a pergunta. A primeira pergunta é: quem vale mais para Deus? O que você come, o que você veste ou você? Quem é que tem mais valor? O ser humano ou o que ele come? Então Jesus diz que olhe para as aves do céu. Elas não plantam, elas não armazenam em celeiro, elas não colhem. E Jesus diz assim: e Deus não permite que uma avezinha sequer, um pardalzinho sequer, morra de fome. Deus não permite. E ainda vem outra pergunta de Jesus, pela qual realmente demonstra que a ansiedade é um sinal de incredulidade. Quando Jesus diz bem assim: e aí? Quem é que vale mais? O homem ou os passarinhos? Quem é que tem mais valor para Deus? Aquele que tem a imagem e semelhança de Deus? Ou as avezinhas do céu? Os passarinhos? E novamente a resposta é a mesma. Quem tem mais valor para Deus é o ser humano. Amém? Se eu estou aqui nesta noite, pregando o Evangelho para vocês, é porque eu creio que Jesus é a pessoa mais importante para a minha vida. Eu creio que Jesus é mais importante do que o dinheiro. Jesus é mais importante do que as vestes. E sei também que esta é a prioridade que Jesus dá ao ser humano. Jesus não colocaria o ser humano na terra para que o ser humano ficasse louco para baixo e para cima de tanta ansiedade, sem saber o que fazer da vida. Todas as vezes que estamos ansiosos e recorremos a Deus, a primeira coisa que Deus pede é calma. Se aquiete. Para onde você vai com tanta pressa? Aonde você quer chegar correndo na frente de Deus? Eu pergunto para você, igreja, que está me ouvindo nesta noite: aonde você quer chegar correndo na frente de Deus? Você acha que vai conseguir passar 1 milímetro
da vontade de Deus? Não vai. Você acha que vai conseguir acrescentar 1 hora a mais da sua vida? Foi a pergunta que Jesus fez, desafiando os ansiosos. E ele disse: para que você viver tão ansioso? Controle a sua ansiedade. Acalme-se. E Jesus disse: você pode acrescentar 1 hora a mais da sua vida? Não podemos. Na hora que tiver de morrer, não tem para onde escapar. Vai morrer e vai morrer. É isso que Jesus quer que você, ser humano, entenda. Que quem nos mantém, que quem realmente cuida de nós é o nosso Deus. Amém? Então observe. A ansiedade é inútil. É inútil. É você gastar dinheiro dia e noite com remédio. É você viver dopado de medicamento para nada. Para nada. Porque aquilo ali é um paliativo. Dá uma sensação de que a pessoa melhorou, mas não curou. Porque a ansiedade deve ser controlada. A ansiedade deve ser dominada por quem tem. Tem pessoas que deixam de dormir, não dorme bem, não acorda bem, não come bem, por causa da ansiedade. Não vive bem por causa da ansiedade. Então a ansiedade é inútil viver ansioso. A ansiedade tem que ser controlada, jogada fora, descartada da vida. Por quê? Porque ela é prejudicial. Daqui a pouco a pessoa está com outras enfermidades. Está sofrendo com outras enfermidades pelo fato de viver ansioso. E a ansiedade é um sinal de incredulidade. A pessoa não acredita que Deus está no controle da vida, quer passar na frente de Deus. A pessoa não acredita que Deus é o Senhor, resolve ser o Senhor da sua vida, resolve viver a sua vida de acordo com a sua própria vontade. Vive, mas depois paga o preço disso. Não é melhor viver realmente de acordo com a vontade de Deus? Não é melhor viver de acordo com a palavra de Deus e alongar os seus dias de vida? Olha para a Bíblia diz que homens como Abraão viveu muito. A Bíblia diz que homem como José viveu muito. A Bíblia fala também da vida de Moisés. Aos 120 anos de idade, Moisés morre com perfeita saúde. A Bíblia mostra também a vida de Davi, uma vida sossegada, morre de velhice. A Bíblia chega a dizer que Davi morreu farto de dias, ou seja, foi além do que ele imaginava. E hoje, as pessoas estão morrendo cedo. Poucas são as que chegam a 80, 90 anos. E quando chega a 80, 90 anos, está um caco de vida. Por causa de quê? Pelo estilo emocional de vida que vive. Vive uma vida desesperada. Vive uma vida angustiada. Vive uma vida cheia de conflitos. Vive uma vida cheia de pecados. E isso não agrada a Deus. Por isso, ouça o que a Bíblia está lhe dizendo nessa noite. Lance sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Qual o remédio para a ansiedade? Vamos ver na Bíblia, em Filipenses, capítulo 4. Quem tem a Bíblia aí, diga amém.
Filipenses capítulo 4. Acharam, amados? Versículo 6. Não andeis ansioso por coisa alguma. Não viva ansioso por causa do comer, do vestir. Não viva ansioso pelo que tem, pelo que deixa de ter. Não fica olhando muito para a vida dos outros. Porque quando a gente fica querendo olhar demais para a vida dos outros, a gente fica querendo viver a vida dos outros, querendo ter o dinheiro que os outros têm, querendo ter a fama que os outros têm, e não é assim que se vive. Quem me ouve, diga amém. Preste atenção, por favor. Não viva a vida dos outros, viva a sua vida. Pare realmente de querer estar querendo além do que você necessita. Tem gente que tem 4 imóveis, mas só está satisfeito se conseguir o 5, o 6º, o 10º. E aí sai realmente vivendo uma vida completamente ansiosa. Pressão sobe, doenças começam a aparecer e depois a pessoa não sabe de onde veio. Passa a comer demasiadamente, porque o ansioso come demais, e come tudo errado, e come na hora errada, e come o que deve e o que não deve. Então o Senhor está dizendo aqui: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário. Como a gente deve tratar espiritualmente a ansiedade? A ansiedade pode ser tratada espiritualmente? Pode. E a Bíblia ensina como se deve tratar a ansiedade espiritualmente? Ensina. Olha o que está dizendo aqui. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus. Tem pessoas que oram a Deus colocando tudo na mão de Deus, mas quando é no outro dia, toma tudo de volta. Não, Senhor, eu mesmo vou resolver. Não é assim que se vive. Não é assim que se faz. Eu tenho que confiar. Tenho que acreditar em Deus, no poder de Deus. Mas nós acreditamos muito mais no poder da ciência. Nós acreditamos muito mais na palavra do especialista, não negando o conhecimento dos especialistas, mas acreditando muito mais naquele que fez os céus e a terra, naquele que disse: eu estou convosco todos os dias, até a consumação de tudo. Você crê que Deus está consigo? Você crê que Deus está com você? Quem crê que Deus está consigo, diga amém. Amém. Então deixa Deus governar a tua vida, irmão. Não diz amém para me agradar, não. Não diz amém para chamar a atenção do auditório. Deixa Deus governar a tua vida. Deixa Deus ser o Senhor da tua vida. Porque do que adianta a gente dizer aqui amém, e quando terminar o culto, chegar em casa, através das nossas atitudes, demonstramos que Deus não é o Senhor de nossas vidas, que Ele é exatamente aquilo que queremos que Ele seja, um paliativo. E eu quero dizer que é engano nosso achar que Deus é um paliativo para a nossa vida. Deus não é um paliativo para a vida de ninguém. Quando Deus enviou Jesus Cristo à terra para reconciliar consigo o homem, foi para que Jesus se torne Senhor daquele que quer a reconciliação, daquele que quer viver com Deus. Quantos querem viver com Deus? Digam amém. Então deixe de governar a sua vida
e permita que Jesus governe a sua vida a partir de agora. Sabe por que as pessoas vivem ansiosas? É porque a religiosidade não faz Jesus ser o Senhor. Não faz, não. O que faz Jesus ser o Senhor é o meu comportamento, é a maneira que me comporto, é a maneira que estabeleço Jesus na minha vida. E eu tenho, você tem, a humanidade tem poder para estabelecer Jesus na vida, ou descartar, ou não querer. Pastor, uma pessoa na igreja pode realmente ser assim? Ela pode ser religiosa e Jesus Cristo pode não ser o Senhor da vida dela? Claro que pode. O mesmo Jesus Cristo disse: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Existem centenas de pessoas, centenas de milhares de pessoas que chamam por Jesus, mas ainda não permitiu que Jesus seja o Senhor de suas vidas. Então elas vivem ansiosas, elas são incrédulas, mesmo com a Bíblia nas mãos, dentro de casa, elas não crêem, mas quem já estabeleceu Jesus como Senhor da sua vida, o negócio é diferente. O negócio é diferente. Qualquer situação que vem, qualquer situação que a preocupe, ela recorre a quem? A Jesus. Ela lança nas mãos de quem? De Jesus. Jesus, eu estou com esse problema, resolve para mim. E foi isso que Jesus pediu. Lance sobre ele toda a vossa ansiedade. Lance sobre mim toda a tua ansiedade, todos os teus problemas. O problema é que é muito mais fácil comentar a vida para o vizinho, é muito mais fácil comentar a vida para um técnico em uma área da medicina ou da psicologia. É mais fácil chegar para o psicólogo e falar a respeito da vida, mas na hora de falar com Deus, é como se Deus não existisse, é como se Deus não fosse ninguém, é como se Deus não tivesse poder. Por isso a palavra diz: não andeis ansiosos por coisa alguma, pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus por meio da oração e da súplica com ações de graça. Não podemos chegar diante de Deus para orar, apenas para pedir, mas tem que também orar em agradecimento. E nessa hora ninguém quer dizer: Senhor, obrigado, Pai, pelo desemprego que eu estou passando. Quem é que quer fazer esse tipo de oração? Ele quer chegar diante de Deus e começar a questionar: mas Senhor, por que eu estou desempregado? Por que o Senhor deixou acontecer isso? E aquela oração de desesperado, aquela oração que não convence Deus, porque não está tendo confiança nenhuma no Senhor. Entretanto, ele diz bem assim: chegando a ele com ações de graça. Eu sei que não é fácil ficar desempregado, mas o cristão ele tem que ter estabilidade, controle emocional. Ficou desempregado? Deus, eu te agradeço por ter ficado desempregado. Meu Pai, eu creio que uma porta melhor o Senhor está abrindo para mim. Uma nova dimensão de vida o Senhor está me dando. Por isso eu coloco a minha vida em tuas mãos. Senhor, por isso eu te agradeço que durante esse período que eu ficar desempregado, nada vai me faltar, porque o Senhor está no controle da minha vida. Olha que o tom da oração é diferente. E a pessoa revela calma, tranquilidade interior. É diferente da oração do desesperado. Oh Senhor, por que foi que eu peguei Covid-19? Oh Senhor, por que eu estou assim, não sei o quê? É a oração do desesperado. E o Senhor pronto para dizer: porque eu não estou no controle da tua vida. Porque eu já disse mais de uma vez:
para aqueles que permitem que eu esteja no controle da vida. Vocês valem mais do que a comida que come, vocês valem mais do que a roupa que veste, e eu já garanti, mesmo que morra, viverá. Você está entendendo? Entenda, por favor, o que a palavra diz. E diz assim, ó, e a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração. Observe, quando eu levo a minha ansiedade para Deus, quando eu falo para Deus, ó Deus, eu estou preocupado, eu estou aí com medo disso e daquela outra situação, a Bíblia diz que Deus, que é o Senhor da paz, Ele transmitirá paz para o meu coração, e será uma paz transcendente. Transcendente, aquela paz transcendente. Aleluia. Mas pastor, ter paz na hora de que o problema é sério, não tem como. Bem, a vida cristã consiste exatamente nisso. É na hora da aflição, é na hora da agitação, é na hora do desconforto que Deus se manifesta o seu poder e a sua graça. Quantos estão entendendo? Digam amém. Qual a segunda coisa que devemos fazer? Depois da oração, o que é que devemos fazer, amado? A primeira coisa que você deve fazer é orar. Diga, orar. Orar. A segunda coisa, amado, é pensar corretamente. Porque não adianta orar e estar desfazendo a oração com o pensamento. Entendeu? Orou, terminou de orar, mas a dúvida na mente. Eu não vou ficar curado, eu não mereço ser curado, eu não vou ficar curado, Deus não vai abrir as portas para mim, as coisas vão continuar como estão. Quer um conselho? Não ore. Não ore. Se você não está em condições de crer, está orando para quê? Para perder tempo? Não ore. Orou, agora o que é que faz com os pensamentos? Controla os pensamentos, controla os pensamentos, controla os pensamentos. Vê aí o versículo 8 de Filipenses 4. Alguém leia em voz alta. Filipenses 4, 8. Pois é, orou, depois que ora, pensamento positivo. Orou, depois que ora, pensamento de cura na cabeça. Orou, depois que ora, pensamento de libertação na cabeça. É o que diz a palavra do Senhor. Preste atenção, ouça. Ouça o que diz a palavra de Deus. Olha o que diz. Quanto ao mais, ou seja, é o que importa. Depois da oração, o que importa é o seu pensamento. É aquilo que você passa a pensar depois que ora. Todas as pessoas que foram a Jesus, Jesus disse para a maioria delas: a tua fé te curou. Ou seja, o teu pensamento, aquilo que você colocou, firmou no seu pensamento, te curou. A mulher de fluxo de sangue, ela saiu assim, com a mente já programada. Eu vou tocar em Jesus e vou ficar curada. E quando ela tocou em Jesus, ela sentiu, ela viu que aquilo que ela tinha planejado mentalmente tinha acontecido. A cura tinha acontecido na vida dela.
Assim é para a libertação, assim é para dar um basta na ansiedade, assim é para dar um basta em uma enfermidade que haja no corpo, porque tudo é possível na vida do que crê. Amém? Tudo é possível na vida do que crê. Então, firmar o pensamento positivo. Quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor nisso, pensai. Amém? Quantos vieram aqui e estão certos que vão sair daqui curados, digam amém. Não, mas tem que ser realmente isso aí uma coisa pessoal. Tem que ser uma coisa pessoal. Esse amém tem que ser pessoal. Tem que ser do tipo da mulher de fluxo de sangue. Tem que ser do tipo do cego de Jericó. Senhor, que queres? Eu quero ver. Eu quero ver e eu vou ver. E eu só saio da tua presença vendo. E ele saiu vendo, meu irmão. Agora, algumas pessoas vêm à presença de Deus para aventurar a sorte, aí o milagre não acontece. Ela entra ansiosa e leva a ansiedade de volta para casa. E Jesus disse: deixa a ansiedade comigo, lança a tua ansiedade nas minhas mãos. Amém? Então observe isso, depois da oração, diga comigo, pensamento positivo. É aquele, estou curado, estou liberto, esse mal. Agora, meu irmão, você vem dar a paz do Senhor, e depois chega assim, pega na minha mão, dizendo, amanhã eu vou para o médico, amanhã eu vou tomar. Pastor, não dá para a gente conversar mais, porque eu tenho que estar em casa, sabe, assim, 9h30 para tomar o remédio. Fica difícil. Fica difícil orar e a pessoa está pensando em remédio. Fica difícil orar pela pessoa e ela está pensando em enfermidade. Você tem que orar pensando em cura. Você tem que orar pensando em libertação. Você está entendendo? Agora ora pensando em remédio. Daqui a pouco vai encher a mesa da igreja de remédio e vai pedir que o pastor abençoe o medicamento para tomar. Não funciona isso. A Bíblia diz: tudo é possível na vida daquele que crê. E sem fé ninguém agrada a Deus. Aquele que se aproxima de Deus deve crer que Ele é galardoador. Ou seja, Ele vai beneficiar aqueles que o buscam. Amém? Você está entendendo, meu irmão? Então, depois de orar, pensamento positivo. E agora, ações corretamente. Ações corretamente. Não adianta ser curado e continuar no pecado. Porque a pessoa pode receber a cura e se continua no pecado, coisa pior pode vir. Foi o que Jesus disse para o cego. Jesus curou um cego, encontrou com um cego na cidade e disse: vejo que você está bom. Vejo que você está bom. E ele disse: estou bom mesmo. Fiquei bom das minhas vistas, estou enxergando muito bem. E Jesus disse para ele: cuidado. Não peques, para que coisa pior não te aconteça. Então tem pessoas que querem a bênção de Deus, querem a libertação de Deus, mas quer continuar com a mesma vida de pecado. Você tem que realmente sair daqui curado, tanto no seu corpo, como também nas suas emoções e no seu espírito, disposto a viver uma nova vida com Cristo Jesus. Viver uma vida, porque já pensou? Sai daqui, recebe a oração, é curado, mas vai dormir com o marido dos outros, mas vai dormir com a mulher dos outros,
mas vai ter pensamentos e vai ter realmente os seus olhos colocados em imagens de coisas que nunca devem acontecer. E olha que a Bíblia diz que não precisa nem ir para a cama para pecar. A Bíblia diz que bastou pensar na mulher ou no homem que não é o seu esposo ou a sua esposa, já adulterou. Então é necessário realmente fazer o quê? Agir corretamente. Quando a gente olha para a palavra, no versículo 9, o mesmo capítulo, versículo 9, olha o que é que diz: o que aprendestes e recebestes e ouviste de mim e em mim viste, isso fazei. Aí Paulo está dizendo: agora você orou, lançou a ansiedade sobre Deus. Sim, lancei a minha ansiedade sobre Deus. Agora está pensando positivamente, né? Agora viva corretamente. Porque a palavra de Deus dá um ensino completo e não pela metade. A palavra de Deus não vai realmente dizer que eu viva positivamente nos meus pensamentos, mas errado no meu comportamento. Não, a palavra de Deus vai me ensinar. Pensa positivo, pensa que você está curado, pensa que você está liberto, mas viva corretamente. Ponha em prática a palavra do Senhor. Um dia Jesus esteve novamente com um grupo de pessoas que viram ele multiplicar pães, viram ele multiplicar peixes. No outro dia, quando Jesus estava em um determinado lugar, já tinha passado a margem, para o outro lado da margem, Jesus foi obrigado a dizer: essa multidão toda aí que veio agora nesse dia, foi porque viu e ficou sabendo da multiplicação de pães que eu realizei ontem. E Jesus disse: vocês não estão aqui por causa de mim, vocês estão aqui por causa do pão que eu vos multipliquei ontem. Então eles estavam ali, mas não queriam abandonar o pecado. Eles queriam a bênção, mas o pecado deveria continuar. E Jesus disse bem assim: vocês estão aqui para comer de novo. Claro que o Senhor, abastece a nossa mesa, supre as nossas necessidades, mas o Senhor está dizendo para você e para mim: vá e não peques mais. Vá e não peques mais. Porque esse negócio de querer a cura, eu quero a minha cura, mas quando é amanhã está curado e a vida continua a mesma coisa, longe de Deus, desprioriza Deus. O reino de Deus não tem valor, passa aquela vida de desencargo de consciência. Quem sabe no próximo aniversário eu apareço na igreja de novo. Não é assim não, amado. Não é assim não. Não é assim não. Deus quer fazer uma obra completa e não pela metade em nossas vidas. Quantos estão me ouvindo? Abandone todos os pecados que você tem. Quer ser curado, quer ser liberto? Abandone todos os pecados que você tem. Tem que abandonar, largar. E finalmente, a cura para a ansiedade. Versículo 7. Filipenses 4, 7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Jesus Cristo. Observe, amado, que Paulo não era psicólogo. Paulo não era psicólogo, mas era um homem cheio do Espírito Santo. E ele fala exatamente aqui aonde se aloja a ansiedade, na mente do homem. Se Deus não guardar a tua mente, tu vive ansioso o tempo todo.
Se Deus não guardar a tua mente, tu vai viver uma vida de ansiedade, de desespero, de frustração o tempo todo. Se Deus não completar a tua vida, nada vai completar. A esposa não vai completar, os filhos não vão completar, o dinheiro não completa, as amantes que arrume não completarão. Porque quem completa a vida do homem é a presença do Espírito Santo. Só o Espírito Santo completa a vida do homem. Por isso, uma pessoa que se enche do Espírito Santo, é batizada no Espírito Santo, é cheia do Espírito Santo, ela não vive uma vida ansiosa. Os problemas vêm e ela sabe nas mãos de quem ela vai deixar. A situação aperta, ela sabe que aquele que é o Senhor, Ele fará com que a paz advenha ao coração de quem está colocando os seus problemas nas mãos de Deus. É assim. Quando oramos, pensamos e agimos corretamente, então brota a cura para a ansiedade. Amém? Diga, se eu orar, se eu pensar, e se eu agir corretamente, estarei curado. Você precisa orar, você precisa pensar e você precisa agir. Diga, orar. Além de orar, você precisa pensar, diga pensar e agir corretamente. Se aquilo que eu sei que estou fazendo de errado e não mudo, eu tenho que mudar. Muitas são as pessoas que ainda não receberam a cura porque não liberam perdão. Elas não liberam perdão. Elas vivem ressentidas, magoadas, chega a dizer eu não perdoo nunca, pode morrer, mas eu não perdoo, pode vir arrastando-se de joelho, mas eu não perdoo. Quero lhe dizer uma coisa, para quem não perdoa, a mão de Deus pesa. Você entendeu? Vou repetir. Para quem não perdoa, a mão de Deus pesa. Sabe por quê? Porque Deus não libera o perdão dele. Deus só libera o perdão dele para aqueles que perdoam. Ele diz, quando você estiver orando, você perdoe. Porque se você não perdoar, você não será perdoado. Amém? Olha, a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e guardará os vossos pensamentos. Pronto. Se Deus guardar os teus pensamentos, tu estás curado da ansiedade. Amém? Vou repetir para que você entenda. Quando Deus guardar os teus pensamentos, quando os teus pensamentos forem guardados por Deus, você não será ansioso mais nunca. Você entendeu? Quem entendeu, se coloque de pé em nome de Jesus.